Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Francisco. Boa noite, Raionil. Peço que vocês deem um retorno para a gente se estão nos ouvindo bem. Boa noite. Bom, boa noite a todos que já estão aí nos aguardando. Queria dar boas-vindas aos nossos convidados. Eduardo Martins, que é presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, e também é professor da Universidade Federal do Ceará, UFC. Temos também a Ana Paula Cunha, que é pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, e o Guilherme Martins, que já está mais habituado aqui com a gente, já é a segundo papo de meteorologia que ele participa, mas hoje ele está para falar com a gente sobre queimadas. O outro que ele participou era sobre computação. Ele domina bastante também os dois temas. O Guilherme é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e agora eu vou dar um tempinho para eles se apresentarem também. Dou boas-vindas também aos nossos colaboradores aqui da organização, Hugo Ramos e Olívio Bahia, que estão conosco. Então, por favor, Eduardo, se apresente para os nossos convidados que estão no chat. Ok, muito obrigado pelo convite, Ana Paula. Prazer fazer parte do papo de meteorologia, né? Eu aceitei exatamente porque era um papo de meteorologia, não de meteorologista, porque eu não sou, eu sou hidrólogo. Mas gosto muito da área, né, porque eu vejo que a área ela pode prover informação que é relevante para o Estado, né, e por conta disso, toda a minha linha de pesquisa, desde que eu entrei na FUNSEMI, foi focada em encontrar maneiras, né, necessariamente não quantitativas, às vezes até de forma qualitativa, de usar a informação em processo de decisão, mais focado na questão de água, porque essa é a minha área mãe, né? Mas também na área de agricultura. Então é um prazer muito grande, né? Minha formação, apesar de ser hidrólogo de formação, mestrado e doutorado nessa área, né? A meteorologia vem me acompanhando desde que eu entrei na FUNSEMI em 1993, né? Então já tenho uma boa estrada acompanhando a evolução da área aqui na região Nordeste e no país, né? Podendo interagir com profissionais de outros centros nacionais e internacionais para buscar novas soluções, metodologias que podem ser aplicadas aqui na nossa região. Legal. Obrigada por aceitar o convite, Eduardo. Ana Paula, por favor, se apresente. Olá, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a Ana Paula, né, pelo convite para participar dessa conversa também, junto com os nossos colegas, o Eduardo e também o Guilherme. Bom, eu sou física, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em meteorologia no INPE, então também não sou meteorologista, finjo que sou, mas não sou. Mas eu tenho trabalhado com semiárido aliás, minha vida acadêmica desde sempre, desde a iniciação científica, desde 2001, e desde então tenho trabalhado bastante com as questões de semiárido e no CEMADEM, né, agora trabalhando com questões de seca também fora do semiárido, né, trabalhando com monitoramento e desenvolvimento de pesquisa relacionada às secas para todo o Brasil. Obrigada, Ana. Guilherme, por favor. Olá, boa noite a todos. Também agradeço o convite da Ana Paula em participar de mais uma vez aí uma conversa com um papo de meteorologia. Eu sou meteorologista, né? Fiz o meu mestrado em meteorologia e doutorado no INPE, Ciência do Sistema Terrestre. E atualmente eu trabalho no programa de monitoramento de queimadas do INPE. Eu entrei no programa em julho de 2016 e desde então eu venho trabalhando com essa temática, né, das queimadas, dando suporte juntamente com outros colegas para o pessoal do Prêmio Fogo,
a Polícia Ambiental, Defesa Civil, e a gente atua principalmente em fornecer essas informações para mitigação e até mesmo o próprio combate ao incêndio. E muitas pessoas utilizam as informações que nós geramos, né? Então, assim, dentro do escopo do programa Queimadas, eu estou mais na parte da meteorologia propriamente dita e na parte de desenvolvimento de produtos, né, que vão auxiliar o combate aos incêndios. Então, agradeço o convite. Obrigada, Guilherme. Boa noite. O pessoal que está aqui já entraram nos assistindo: André, Ana, Lidiane, Washington, Edis, Fernando, Paloma. Os contatos que vocês podem encontrar nossos convidados, eles estão aqui na descrição do vídeo. Então, fiquem à vontade caso vocês queiram entrar em contato depois com os participantes dessa edição. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à seca para o Eduardo e para a Ana. A seca é um fenômeno que causa diversos impactos no Brasil, de várias regiões, né? Principalmente na região Nordeste. Então, eu gostaria de saber de vocês como que vem sendo feito esse acompanhamento de secas, tanto para o Nordeste quanto para outras regiões. Por favor, Eduardo. Posso usar 1 hora para contar a história, não? Fica à vontade. Na verdade, a gente vem tentando construir um modelo colaborativo de monitoramento de secas, né, que envolve instituições de diferentes esferas administrativas, né, nacional, estadual, e agora a gente está buscando, até cada estado buscando o seu próprio modelo, mas tentando construir um modelo que atinja também o nível local. Que a gente entende que a adaptação a esse tipo de evento crítico ele não vai acontecer com informação a nível nacional, até porque nós temos limitações da nossa rede, né, por várias razões, né, e nós precisamos da informação local, né, e o sistema de monitoramento ele tem que servir também às comunidades. Eu acho que isso é uma informação importante. Não é simplesmente uma informação do sistema de monitoramento para a comunidade, mas da comunidade para o sistema de monitoramento. Tem que haver uma troca e a nossa grande agenda agora é construir esse sistema de informação que ele é de 2 mãos, né? A informação chega ao local e do local chega ao regional, estadual, nacional, de alguma forma. Existem várias iniciativas nesse sentido. Eu acho que não existe modelo certo ou errado. Eu acho que existem modelos que devem conversar entre si, existem instituições que devem colaborar entre si em diferentes níveis, né? E a gente está buscando isso em parceria com a academia, instituições nacionais, instituições locais, instituições do terceiro setor, né? Então, estamos abertos a qualquer tipo de colaboração, entendendo que é um fenômeno muito complexo, né? Que a gente não consegue, de toda forma, capturar todas as suas características com as informações que a gente tem à mão. Até porque a gente tenta monitorar a seca usando informação do monitoramento climático. Da mesma forma como a gente tenta prever seca. Rapaz, sério? A gente tenta prever seca com informações do sistema de previsão climática. Mas, na verdade, nós não estamos prevendo seca. Nós tentamos capturar características do fenômeno, que é super complexo, né? A partir do monitoramento que já estava ali, já estava à mão, né? Então, a gente está usando o que a gente tem à nossa disposição para fazer esse monitoramento e essa previsão. Um sistema de alerta precoce com as informações que nós temos à mão, mas que eu acho que a gente tem, juntamente com o nível local e com instituições que conseguem ver, além das dimensões físicas, uma oportunidade de construir um monitoramento que realmente consiga alcançar uma dimensão que o fenômeno realmente precisa. Interessante. Obrigada, Eduardo. Ana, como vocês fazem o monitoramento no CEMADEM? É mais ou menos parecido com o que fazem na FUNSEM? Como que é? Bom, como você falou, né, a seca ela é um fenômeno natural, né, que pode causar impactos em qualquer região do Brasil. E assim como movimento de massa, inundação, enchentes, a seca também é uma tipologia de desastre natural, né? Por essa razão,
também faz parte do escopo das atividades do CEMADEM fazer o monitoramento dessa tipologia de desastre, né? O fenômeno natural que pode causar um desastre, né? Que é o desastre relacionado aos impactos. Bom, eu gostaria de destacar que, como unidade de pesquisa, o nosso monitoramento operacional ele é respaldado pela pesquisa, né? Pesquisa-operação. O que significa que nosso sistema ele está em constante aprimoramento. Então, seja porque surgiu dados de um novo sensor, ou porque identificamos um conjunto de precipitação que a gente julga, né, mais acurado, ou mesmo um novo índice de seca, ou até mesmo uma nova abordagem do conceito de risco de seca, né? Então, o nosso monitoramento, ele também tem um caráter bastante investigativo, né? Então, sempre que nós identificamos um evento de seca em alguma região do Brasil, as perguntas que nós tentamos sempre responder são, primeiro, onde está ocorrendo este evento, quando este evento começou, qual é a duração dele, qual é a intensidade. Também, né, muitas vezes tentamos, né, descobrir qual é a causa, né, do evento, mas, sobretudo, né, avaliar e identificar quais são os tipos de impactos que esse tipo de seca, né, de uma determinada intensidade, pode causar numa determinada região. Hoje, no CEMADEM, nós somos um grupo de aproximadamente 20 pesquisadores doutores, né, em diferentes áreas do conhecimento, trabalhando tanto no monitoramento como também no desenvolvimento de pesquisas relacionadas às secas. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que, uma vez que, né, nós tratamos a seca como uma tipologia de desastre natural, o nosso olhar vai além das características físicas do fenômeno, né? Ou seja, nós consideramos também, né, estamos aprendendo a fazer isso, né, a considerar as vulnerabilidades sociais, né, e sobretudo as capacidades de enfrentamento à seca que cada município do Brasil tem. E, obviamente, né, cada região, cada município tem sim as suas especificidades. Então, e essas especificidades, elas são extremamente importantes para a avaliação de impactos, né? A gente precisa conhecer as características de cada município, as suas estruturas, para entender que tipos de impactos a seca pode causar. Então, alguns produtos, né, que nós temos desenvolvido no CEMADEM integram essas características relacionadas, então, ao risco de desastres associados às secas. Um exemplo disso, bem prático, né, é um produto que nós chamamos de risco de seca na agricultura familiar. É um produto que nós geramos mensalmente. A gente começou a gerar ele no final de 2019. Esse produto, além de incluir, então, os índices tradicionais de seca, né, chuva, SPI, índices de vegetação, umidade do solo, nós consideramos também, por exemplo, os calendários de plantio de cada um dos municípios do Brasil, né? Além disso, a gente considera também, tenta, né, incluir também informações como, por exemplo, como é a dependência socioeconômica da produção familiar de um município, né? Além disso, uso ou não irrigação, né? Entre outras variáveis que nos ajudam, então, a caracterizar os diferentes sistemas de agricultura familiar dos municípios do Brasil. Então, o nosso principal objetivo é identificar quais são os municípios, por exemplo, com esse produto, né? Quais são os municípios cujos estabelecimentos de agricultura familiar, eles podem ser mais ou menos impactados dado um determinado evento de seca. Então, com essa visão de seca que temos, né, no contexto de desastres, nós realizamos monitoramento e publicamos mensalmente, né, os resultados no website do CEMADEM, e também realizamos a nossa reunião de avaliação e previsão de impactos em atividades estratégicas no Brasil, que inclusive, né, a próxima reunião vai acontecer nessa próxima segunda-feira, e já aproveito para convidar todo mundo para participar. E é isso. Isso mesmo, você estava falando, eu já pensando em complementar, se você não falasse, e fazer a divulgação, que é na próxima segunda, temos a reunião de impactos. Bom, Guilherme, a gente sabe, como a gente já falaram, a gente sabe que a seca causa diversos impactos. Dentre eles, a seca pode favorecer a ocorrência de queimadas. Gostaria que você falasse um pouco para o nosso público e para a gente também, né? Como que era feito anteriormente o monitoramento de queimadas e como que é feito atualmente? Seu microfone está no mudo. O monitoramento de queimadas utiliza como principal ferramenta os satélites, né? Antigamente tinha os satélites que tinham uma baixa resolução, né, tanto espacial como temporal,
E hoje nós temos principalmente os satélites da ordem aí de metros, em que você consegue captar pequenas linhas de frente de fogo, né? Então, o que nós temos hoje é o monitoramento via satélite, com a evolução dos satélites, seja de órbita polar, os satélites de órbita geoestacionária, os diferentes sensores, né? Então, só para deixar claro, às vezes as pessoas perguntam, né? O satélite ele não enxerga o fogo, né? Então, o material combustível que está sendo queimado, ele emite uma energia. Dentro do espectro eletromagnético, você tem lá uma faixa que o satélite enxerga, e com isso ele consegue identificar que em um determinado ponto de latitude e longitude da superfície terrestre você tem ali um foco de queimada, por exemplo, né? Então, isso dentro do INPE começou com uma parceria, né, do INPE com a NASA em 1985, né, quando tiveram os primeiros sobrevoos sobre a Amazônia. Aí entrou em operação em 1987, né, que foram, essa parceria continuou com o INPE, né, entre o INPE e a NASA, e a partir disso começou um monitoramento mais, com uma maior frequência, né, das atividades de queimadas no Brasil como um todo, e também na América do Sul, que o INPE não se restringe apenas ao Brasil, mas também à América do Sul. Obrigada, Guilherme. Voltando a falar um pouco sobre as secas, Eduardo, os produtos apresentados pelo monitor de seca servem de suporte para o processo de tomada de decisão nos diversos setores da sociedade, econômicos e ambientais. Quais são os principais elementos que contribuem para o correto diagnóstico da seca? Bom, antes de mais nada, eu enfatizo sempre o envolvimento das instituições locais e nacionais. Eu acho que isso é muito importante em todo o processo. Por quê? Porque a gente coloca todo mundo no mesmo nível de alerta, né? Força os estados e a União se debruçarem sobre os dados de forma sistemática, né? Então, a gente vai analisando aqueles dados ao mesmo tempo, antecipando uma seca que está se formando, né? Que é um processo lento. Então, isso, para mim, a formação mais importante, é a gente colocar todo mundo em alerta sobre algo que está se formando, né, que vem de maneira lenta, né, sorrateira, e quando a gente vê, os impactos já estão lá. Como é que isso chegou aqui, né? A gente sempre vê histórias no passado de surpresas, digamos assim, que, na verdade, se tivesse um monitoramento sistemático, compartilhado, a gente não teria essa surpresa. E os produtos são das mais variadas fontes, né? A gente tem produtos de sensoriamento remoto, tem produtos de modelagem, né? Frutos de modelagem, aí indicadores, né? Que a gente gera a partir de modelos, né? Mas a chave de todo o processo são os profissionais dos estados, né? Que passam hoje por um processo de supervisão de uma instituição federal, que é a instituição central, que no caso é a Agência Nacional de Água, né, de Águas, e à medida que o processo vai ocorrendo, né, os estados fazem uma discussão entre si e que envolve a Agência Nacional de Água, né? Então, nós temos um processo de rodízio de autores que analisam não só mapas de indicadores que foram gerados, né, mas também que hoje conta com instituições que a gente chama validadoras desse processo. Em geral, no caso aqui do Nordeste, são as companhias de extensão rural ou agências de águas dos estados. Aqui no Ceará nós temos a COGE e a EMATES, né? No caso da COGE nós temos 12 gerências regionais. Então esse pessoal traz informação do campo, né? Já que a FUNSEMI não é capilar em termos de território, a gente tem um escritório em Xeramobim e um em Fortaleza, a gente não tem essa capilaridade toda, né? Então a gente precisa dessa informação como um feedback a esse processo, né? Então o monitor ele conta muito com esses agentes que têm essa capilaridade no campo para dar um feedback em termos de validação, né? Está sendo muito bonito a gente ver como isso evolui à medida que o monitor se expande, né? Começou no Nordeste, né? Agora nós já estamos aí com Tocantins, Goiás, o Sudeste está quase fechado, está faltando São Paulo, a gente está
já tivemos as primeiras reuniões, né? Sul, nós tivemos reuniões com os 3 estados também, Mato Grosso do Sul. Então, o processo é lento, porque a gente faz questão que seja lento. O processo para a gente, né? Ele não é um mapa, ele é o processo em si, né? O processo de construção do mapa que facilita essa discussão, né? Entre as instituições de diferentes esferas administrativas. E aí, contando com esses produtos de apoio, de modelagem, né? A partir de modelos a gente gera indicadores, a partir de produtos de sensoramento remoto a gente gera indicadores, e a partir dos dados das estações, que é uma preocupação que a gente tem, né? Uma preocupação com a nossa rede, a Ana Paula tá sinalizando, porque é uma preocupação mesmo. A gente está vendo, a gente monitora as estações do país, né, por conta do monitor, e a gente vê aqui e acolá uma estação perdendo informação. Esse mês nós não temos informação dessa estação, e às vezes é um problema que permanece por vários meses, né? Então isso é uma preocupação que a gente tem, a falta de um programa sustentável de monitoramento que diz respeito a esse tipo de informação, para o qual o que a gente está querendo fazer, monitoramento de secas, é muito dependente. Obrigada, Eduardo. Guilherme, em relação ao que você estava comentando, o Fernando fez um comentário que uma vez você explicou para ele como calibrar os modelos em relação ao satélite. Isso que é bastante interessante. Obrigada, Fernando, pelo comentário. Você quer falar alguma coisa sobre a calibração, Guilherme? Não, eu só iria mais, porque assim, fazer essa calibração não é tão trivial assim, é bem complexo, porque essa área de modelagem do fogo não é algo que você... É algo relativamente novo que tem sido feito, então já existem vários modelos que você consegue, não a detecção do fogo em si, mas a sua propagação, né? Então, não realmente bem complexo, porque você requer um conjunto de entradas para o modelo altamente considerável. Então, e a maioria dessas informações é difícil de você obter em campo. Então, normalmente são estimativas de satélite. Mas o que eu queria complementar aqui, com relação à primeira pergunta que a Ana Paula, que você fez, como é que é a sua pergunta? Sua primeira pergunta como é que era feito o monitoramento, né, das queimadas inicialmente? Então, assim, a gente registra mais de 300 mil focos de queimadas no Brasil, né? Então, assim, o Brasil, ele está praticamente, no que diz respeito a essa poluição causada pela essa queima de biomassa, é um dos países que lidera. E a grande questão dessa alta quantidade são as nuvens de fumaça que são geradas e os efeitos remotos que essa fumaça causa, né? E só para fechar aqui, no site do programa Queimadas do INPE, as pessoas às vezes acessam o site e elas ficam um pouco na dúvida do que tipo de satélite utilizar. Só para efeito de informação, tem um satélite de referência, que é o satélite o Aqua, e a bordo desse satélite Aqua tem o sensor MODIS, e esse satélite ele tem um registro de foco de queimada desde julho de 2002. Então, a partir dessa informação, você consegue fazer estudos, vamos assim dizer, não dá para dizer climatológicos, porque você não tem ainda 30 anos de dados, mas você já consegue fazer uma análise de como é o comportamento do fogo em uma determinada região. Era só isso que eu gostaria de ter complementado. Ok, obrigada, Guilherme. Ana, pela seca, assim, um fenômeno de difícil determinação de intensidade, duração, qual seria a melhor forma de percepção dos impactos que são associados à seca nas regiões do Brasil? Bom, nós nos fundamentamos, né, no CEMADEM, nos eixos de um sistema de alerta, né? Quais são esses eixos, né? Qualquer que seja a tipologia de desastre. Primeiro, conhecimento do risco. Segundo, monitoramento e alerta. Depois, comunicação. E, por último, capacidade de resposta.
As nossas atividades de monitoramento e pesquisa no CEMADEM, elas estão alocadas principalmente nos 3 primeiros eixos, né? A percepção dos impactos, ela está bastante associada à percepção do risco, né? Do risco de seca, e conhecer o risco de seca, principalmente num país continental como é o Brasil, né, é algo bastante complexo. Lembrando, né, que o risco de desastres, né, no caso associados à seca, ele é um produto da interação entre a exposição à ameaça natural, né, que no caso é o déficit hídrico, né, a falta de chuva, e as vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais que estão associadas a este evento. Em termos gerais, a vulnerabilidade ela é conceituada com potencial de sofrer impacto. Então, o conhecimento dos potenciais impactos que a seca pode causar nas diferentes regiões do Brasil requer o conhecimento que é construído, né, tem que ser construído através do entendimento integrado da ameaça física e das vulnerabilidades e capacidades. Então, a partir dessa integração, nós podemos identificar, então, quais são os potenciais impactos, né, que um determinado evento de seca, com uma determinada intensidade e duração, ele pode causar numa região. Então, o mesmo déficit de precipitação, né, ou mesmo, né, uma seca de mesma intensidade, ela pode causar impactos completamente diferentes nas regiões do Brasil, dependendo principalmente de onde ocorre, né, dos tipos de vegetação daquela região, dos tipos de solo, dos tipos de usos da água, das infraestruturas, né, tanto para fins agrícolas como também de abastecimento. Então, devido à expansão territorial do Brasil, é necessário utilizar métodos de avaliação de impactos que considerem essas diferentes características, né, das diferentes regiões do Brasil. E o primeiro passo para isso o primeiro eixo do sistema de alerta, que é o conhecimento do risco, né, que é o que nós também temos caminhado, né, para tentar avançar em conhecimentos sobre os riscos de diferentes tipos de risco, né, em relação a diferentes tipos de impactos que a seca pode causar no Brasil. Obrigada, Ana. Eduardo, tem alguma região que atualmente esteja assim, muito crítica em relação à seca? Seu microfone está no mudo. Sorry. O Guilherme avisou, ele foi vítima do aviso e agora eu entrei em segundo. A região do Paraná, né, ali Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, né, também, é uma região que está com risco de seca. Mas, assim, eu queria tocar, já que é um bate-papo, né, tocar uma bola aqui com a Ana Paula, essa questão da especificidade do processo de tomada de decisão, olhando o monitoramento que a gente faz de seca, né? Isso me dá uma inquietação, porque a gente tem um monitoramento a nível nacional, a nível regional, mas, na verdade, quando a gente vai tomar decisão olhando um sistema que é gerenciável, a gente está olhando aspectos que vão além do fenômeno natural, né? E aí a gente começa a ter que entender como é que as decisões são tomadas, né? Como é que as ações são tomadas à medida que uma seca está evoluindo para aquele sistema em particular. Aí, nesse sentido, a gente tem uma carência de um sistema de monitoramento focado naquele problema em particular, né? Não é mais o sistema de monitoramento que nós estamos falando aqui, né? É algo relacionado a um plano de contingência de resposta às secas, né, para aquele sistema gerenciável. Aí, nesse sentido, cada sistema gerenciável, seja o abastecimento urbano aqui de Fortaleza, seja um sistema de reservatórios, né, vai ter que ter o seu, né, plano de contingência para secas, né? Então, só para dar uma dimensão do nível de complexidade que nós temos que lidar, né? O monitoramento é importante, ele dispara, a nível nacional que eu estou falando agora, né? É importante, ele dispara algumas políticas públicas de caráter nacional, até regional, né? Programa Carro-Pipa, Garantia Safra, etc., podem ser disparados por esse tipo de instrumento de monitoramento, mas existem sistemas de caráter subnacional, né? E alguns a nível local, que precisam um monitoramento específico e um tratamento totalmente diferente do que a gente está se propondo a fazer quando a gente faz esse monitoramento a nível nacional, regional. Então, essa questão de gerenciamento de seca, ela exige um sistema policêntrico de tomada de decisão e tem que conversar entre si. E a minha grande frustração é fazer,
encontrar maneiras de como fazer esses diferentes centros de decisão conversarem entre si, né? Nível local com Estado, Estado com nacional e assim por diante. Então, é uma preocupação que eu queria saber aí da Ana Paula, né? Se essas preocupações também estão na agenda de vocês, porque eu acho que é importante esse diálogo, né, entre as instituições para a gente ver como a gente pode juntar esforços nessa direção, né? O problema é complexo, ninguém vai resolver verticalmente, a União decidindo, olha, vai ser assim e acabou, né? Porque a adaptação se dá em nível local. A adaptação, as ações, elas ocorrem em nível local. Ocorrendo em nível local, a informação que a gente provê a nível nacional, para a maioria dos sistemas locais, ela não vai ser suficiente, né? Ela indica um caráter regional ou estadual, mas a nível local nós precisamos de informação mais detalhada e entender melhor, como a Ana Paula falou, as vulnerabilidades, né? De cada comunidade, de cada sistema privado, né? Sistema público, né? Que a gente queira ter um protocolo de ações de resposta para mitigar os efeitos de uma seca. Sim, de fato, né, quando a gente fala de gestão de risco, né, de seca, e no Brasil, né, nesse país tão continental, a gente vê, né, uma seca na Amazônia é um impacto X, né, um impacto mais ambiental. Na região sudeste é uma crise de abastecimento público. Na região semiárida, além de tudo, né, principalmente a produção agrícola familiar. Então, na minha opinião, eu acho que os sistemas, né, eles têm que ser focados no cidadão, no pequeno agricultor, né, naqueles que vão ser beneficiados com a informação. E é claro, né, construir, né, isso que eu entendo que é o principal objetivo do monitor de secas, essa gestão horizontal, né, de envolver a União, de envolver os estados e municípios, é bastante desafiador, né, e sobretudo extremamente importante. Porque no final das contas, quem faz o plano de preparação, né, quem vai fazer acontecer o plano de preparação é o município, né? E se ele não está preparado, entende, né, do risco, de uma gestão de risco de seca, quais são as formas de preparação, né? A gente não vai sair daquela coisa de ficar mitigando impacto, né? As ações pós-desastre, né? Pós-desastre, as ações já existem desde o Brasil colonial, né? Então, eu acho que o entendimento, né, acho que uma matriz de responsabilidades das diferentes instituições, né, eu acho que as instituições têm capacidades tão distintas, né, eu acho que, sobretudo, complementares. Então, assim, na minha opinião, para um Brasil continental como o nosso, precisa, assim, né, somar os esforços, essas capacidades que são bastante distintas, para tentar construir, de fato, e implementar um plano eficaz de gestão de risco, né, que vai culminar no quê? Em redução de impactos para as populações mais vulneráveis, né? E também, quer sejam, né, das regiões, da região semiárida, da região norte ou qualquer outra região do Brasil. Então, é um desafio, mas assim, que vale a pena a gente concentrar esforços e tentar avançar nisso. E estamos aí, para colaborar com todo mundo. Obrigada, Ana e Eduardo. E nós temos alguns comentários, algumas perguntas aqui sobre queimadas, mas antes, aproveitando que a gente está falando ainda sobre queimadas, só para complementar, em todos os estados do Brasil, as queimadas coincidem com o período de seca ou não necessariamente? A seca, ela é um dos principais fatores, tá? Que acaba ocasionando a queimada, porque você tem lá a secagem, né, do material combustível, né, no caso da vegetação, e vem o homem e acaba ateando fogo. Mas tem a questão também da intervenção, por exemplo, do governo, tá? Então, por exemplo, uma determinada região que está com condições meteorológicas muito extremas, com baixa umidade relativa do ar, elevada temperatura, um déficit hídrico considerável, você pode, por exemplo, como foi feito agora em maio, se não me falha a memória, a GLO, né, a Garantia da Lei da Ordem, que é a intervenção antrópica, vamos assim dizer, para minimizar, né, a questão das queimadas.
Mas a questão das secas tem sim a variabilidade o movimento sazonal, né, dos sistemas que causam precipitação no Brasil, eles influenciam sim, e as queimadas coincidem, né? Se nós olharmos, por exemplo, os mapas de queimadas, a maioria das queimadas que ocorrem no Brasil, elas ocorrem no período seco, né? Ali, julho, agosto, com um ápice na maioria dos estados em setembro, né? Então, no caso do programa Queimadas, nós temos diferentes produtos em que nós fazemos o monitoramento, né? Entre eles o risco de fogo, ele informa o quão propícia a vegetação ela está para ter uma queimada do ponto de vista meteorológico, né? Porque ela só considera variáveis meteorológicas, ela não leva em consideração a questão da propagação, ela só diz que naquele determinado ponto, de acordo com o tipo de mapa, tipo de cobertura e mapa do tipo de vegetação, vamos assim dizer, e a combinação de variáveis meteorológicas, você tem ali não uma probabilidade, mas uma condição ideal para a ocorrência de uma queimada. Então, sim, essa questão do período mais seco, que é o que nós estamos verificando agora, por exemplo, no Pantanal, que a gente está vindo com uma estiagem bem prolongada desde o ano passado, e isso está se refletindo agora nos números alarmantes que nós estamos vendo aí, né? Então, consequência justamente desse evento, desse momento de estiagem que nós estamos vivenciando prolongado, né? Então, com certeza, essa questão das secas tem aí um impacto considerável na quantidade de queimadas. Só um comentário ao que o Guilherme falou, né? O nosso período de queimadas é exatamente no período seco, né? Período seco, segundo semestre, a ausência de chuvas, né? Não estou falando de seca propriamente dita, embora esteja relacionado, né? Eu posso fazer um comentário aqui, porque estão me cobrando aqui do concurso da FUNSEMI. Não é um bate-papo, então... Estão falando aqui para eu comentar sobre a convocação dos concursados. Nós fizemos um concurso na FUNSEMI, né? E nós convocamos o pessoal no final de janeiro, início de fevereiro, mas aí ocorreu a pandemia, né? E teve um decreto, né, que suspendeu a convocação, né? Estamos aguardando a suspensão do decreto, mas que eu acho só vai acontecer, não vai acontecer mais esse ano, né? Se acontecer, eu acredito, segundo semestre do próximo ano, se tudo correr muito bem, né, com vacina e tudo, e a gente sair desse isolamento, né, porque tem dificuldade de você receber um quadro de novos concursados, né, com teletrabalho. Como é que você vai interagir com o quadro já existente na casa, né, e tudo isso, né? Então tem uma série de complicadores, né? Mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Não podem ficar tranquilos. Eu acho que vocês estão no papel de vocês, continuem lutando, né? Mas enquanto gestor, a gente está cuidando desse assunto. Esse assunto não está relegado a segundo plano, muito pelo contrário. Estou louco para ter os novos aqui na casa, porque ideias não faltam para vocês implementarem. Obrigada, Eduardo. Guilherme, tem uma pergunta aqui da Ana Nascimento. Vocês já usaram ou usam algum modelo que simule o comportamento e desenvolvimento do fogo, como, por exemplo, WRF SPIRE? Nós participamos de um projeto chamado FIP Cerrado, né, e tem o pessoal da UFMG, da Federal de Minas Gerais, eles estão desenvolvendo um modelo de propagação de fogo, tá? Então, nós geramos essas informações e, em parceria com o pessoal da UFMG, eles estão sendo os responsáveis por esse modelo. Então, nós, dentro do programa Queimadas, nós não fazemos uso, né, de um modelo de propagação de fogo, porque nós estamos mais preocupados em saber se um determinado local ele estará suscetível ou não ao início de uma queimada. Só para complementar, o Fernando fez um comentário lá sobre a questão da calibração dos modelos lá. O que eu lembrei aqui é que nós fazemos uso de drones, tá?
Então, a gente, dentro da área do INPE, a gente simula como se fosse uma queimada, mas assim, numa área bem limitada. Então, normalmente, 10 por 10 metros, a gente posiciona o drone justamente sobre uma determinada altura. Como a gente sabe a hora que o satélite vai passar, então a gente identifica vamos dizer, essa energia que foi emitida por esse fogo, vamos assim dizer, e a gente procura ver quais os satélites conseguiram identificar. Então, esse era o questionamento, esse foi o ponto que o Fernando levantou. Então, hoje nós fazemos uso de drone. Já fomos para alguns experimentos de campo. Então, a gente leva o drone. O drone ele tem uma câmera termal, então a gente consegue estimar diferentes parâmetros a partir dessa câmera termal. E eu queria saber, Paulo, se eu posso só colocar aqui um vídeo que ele tem alguns segundos só para as pessoas verem como é que funciona. E estão vendo aí? Então, peraí, vou colocar aqui. Estão vendo a minha tela, né? Não, estamos te vendo. Não está aparecendo nada. Não, lá embaixo tem compartilhar a tela. Então, eu cliquei lá, compartilhar a tela. Tá aqui, tá? Compartilhar de novo. Aqui, ó. Então, janela do aplicativo. Tá aqui, a tela inteira. Eu tô mandando ele compartilhar a tela. Tá aqui. Nada? Não. E agora? Nada? Tá, peraí. Pronto, acho que você tem que liberar. Aí, ok. Então, ó, isso aqui é o que nós fizemos dentro do INPE, né? Então, aqui o drone, você tem ali... Todos estão vendo aí, né? Sim. Então, esse aqui é o drone que tem a câmera termal e tem um outro drone sobre ele. Então, a gente sabe a hora que o satélite vai passar, né? A gente sabe a hora que o satélite vai passar, a gente capta essa energia e a gente confere quais são os satélites que conseguiram detectar esse pixel. E aí, a partir disso, a gente faz correções, né? Então, era isso que eu gostaria de ter... que eu queria ter mostrado para vocês. Então, hoje, o uso do drone tem sido super importante para a validação de alguns produtos que nós temos dentro do programa Queimadas. Legal, Guilherme. Eu não sei se isso respondeu o questionamento do Frank de Souza. Ele fala assim que o Aqua NT, não sei se eu estou falando correto. É o Aqua, é o satélite Aqua, né? Ele de fato ele é indicado, tá? Por ele ser um satélite de órbita polar, ele tem uma revisita 2 vezes no mesmo local. Então, a diferença dele é que, em relação ao satélite de órbita geoestacionária, é no que diz respeito à resolução. Enquanto esses satélites de órbita polar, no caso do Aqua, ele consegue pegar uma frente de fogo de 1 quilômetro, o satélite de órbita geoestacionária você precisaria ter uma área de 4 quilômetros. Então, aí tem a ver com a questão da área que está sendo queimada. Então, se for uma queimada pequena, o satélite geoestacionário não pega. Por sua vez, o satélite de órbita polar já consegue, dependendo, claro, do tamanho, né, mas tem que ser uma frente da ordem de alguns metros, mas o pixel, a resolução que o satélite Aqua ele detecta de no mínimo 1 quilômetro. Tá? Então, isso consegue sensibilizar o sensor e aí, a partir disso, você consegue captar o ponto de latitude e longitude que foi identificado. E eu acho que eu respondi também a pergunta que fez a pergunta sobre o modelo de propagação, né? A gente não tem esse modelo, então a gente tem uma parceria com o pessoal da UFMG que está desenvolvendo esse modelo de propagação de fogo. Já tem... depois eu até disponibilizo aqui no bate-papo o site do pessoal da UFMG. Obrigada, Guilherme. Eduardo e Ana tem um comentário aqui que eu acredito que a Balbina Soriano tenha feito para vocês em relação à troca de informações entre os órgãos.
Ela perguntou por que não acontece. Bom, eu acho que acontece. Na verdade, os dados da FUNSEMI e das instituições dos estados hoje estão disponíveis aí para quem quer trabalhar. A mesma coisa do CEMADEM, a gente tem acesso aos dados do CEMADEM, do INPE, né? Eu acho que mudou muito, a gente reconhece isso, né? Antes a gente tinha uma restrição maior de compartilhamento de dados, mas hoje a maioria dos dados nossos, se não está na internet, é por outro tipo de restrição. Nossos dados, a grande maioria está disponível via nosso site mesmo, né? Mas a gente compartilha, inclusive, as imagens dos radares e tudo, porque o pessoal que quer fazer pesquisa com radar, as imagens brutas, não estou falando nem as processadas, que é algo que o pessoal tem uma certa restrição de compartilhar. Então, a gente não tem esse tipo de digamos assim, trava, né? E eu tenho que reconhecer, eu ia pedir para falar exatamente sobre esse comentário, porque na área de meteorologia, esse compartilhamento, eu acho que ninguém pode se queixar. Eu acho que a gente tem compartilhado dados, sim, entre os estados e com as instituições federais, e eu acho que o caminho é mão dupla, né? Complementando o que o Eduardo falou, né? Todos os dados são públicos, né? Todos os dados de instrumentação, todos os dados que nós geramos no CEMADEM são produzidos com dinheiro público, né? Por isso são públicos, tudo é público. Então, sempre chega, né, um e-mail lá nos contatos CEMADEM, quero dado de princípio X, Y, Z, e sempre respondemos, sempre enviamos. E como o Eduardo disse, né, são todos abertos, né? Obrigada, Ana, Eduardo. Guilherme, e qual a importância do monitoramento de queimadas para o dia a dia do cidadão? Essa é uma pergunta que também pode até se estender ao Eduardo e à Ana, mas no caso para a seca. Qual seria a importância para o dia a dia do cidadão ter aquele acompanhamento de secas e queimadas? Eu falei alguns minutos atrás que o Brasil registra em média 300 mil focos de queimadas, né, anualmente. O problema não está apenas na região fonte das queimadas, e principalmente no que diz respeito aos seus efeitos remotos. Por exemplo, como aconteceu em agosto do ano passado, em que São Paulo teve lá a noite escura, alguma coisa assim, que tiveram várias detecções de queimadas na Amazônia, e todo esse produto que é gerado, né, material particulado, sulfatos e dentre outros poluentes, eles são transportados dessa região, da região fonte, para regiões remotas, tá? Então, as consequências, elas estão desde consequências na flora e na fauna, empobrecimento do solo, fechamento de aeroportos, você tem impactos na questão da saúde, você tem impactos no que diz respeito a quando ocorre uma queimada, ela não se restringe só a um local, ela acaba se espalhando para outras áreas, isso acaba atingindo propriedades particulares, parques. Então, assim, os efeitos são os mais variados, mas o que eu posso citar são esses principais que afetam a população, a economia. Por exemplo, nessa época agora que nós estamos na época seca, então o que a gente observa muito ali no Brasil Central? O aumento no número de internações por problemas respiratórios devido ao material particulado que é inalado e acaba causando inflamações em pessoas, em crianças e idosos, né? Então, os efeitos das queimadas são os mais variados possíveis, né? Então, tem a questão do efeito global que, dada a emissão de material particulado, de materiais na atmosfera, esses têm efeitos no balanço de radiação, na formação de precipitação, nuvens e precipitação. Então, são os mais variados possíveis. Obrigada, Guilherme. Antes da Ana e do Eduardo comentarem essa pergunta também que eu fiz no sentido de queimadas, tem uma pergunta aqui para o Eduardo, que é do João Batista. Ele fala assim: professor Eduardo, o monitor de secas é intimamente ligado ao conhecimento de quem vivencia a seca,
Por exemplo, a validação dos mapas. Qual o potencial de usar a lógica FUSI, ou FUSI, na metodologia utilizada atualmente? Olha, em termos de pesquisa, tudo é muito interessante, mas o foco do monitor é o processo em si, né, da construção do mapa. A ciência por trás é importante, é por isso que a gente tem as parcerias com as universidades, mas o foco nosso, das instituições que estão tocando operacionalmente, é fortalecer esse processo de colaboração entre as instituições. Claro que ninguém vai fazer algo que tecnicamente é questionável, né? Mas assim, o nosso foco é a engenharia institucional, porque às vezes a gente fica muito preso à questão técnica e esquece que tem valores que fogem à dimensão técnica, né? Que devem ser incorporados a esse processo de monitoramento, né? O componente social, o componente institucional, que é muito importante para a gente, né? Então, a gente foca mesmo no processo. É claro que pode, lógica FUSI, pode usar aprendizado de máquina quando a gente tiver uma série maior de mapa, né? Tudo isso dá para a gente pensar em soluções científicas, né, para usar essas técnicas, mas o nosso foco hoje é no processo, né, de como fortalecer as instituições, a colaboração entre as instituições que fazem parte desse processo. Obrigada, Eduardo. Tem uma pergunta também do Washington Correia Filho, que é tanto ou para o Eduardo ou para a Ana Paula. Em relação ao monitoramento de secas, qual seria o método que ambos utilizam que consideram eficaz para predição ou detecção? Bom, Ana Paula, você quer falar e depois eu falo? Só por... Posso? Bom, eu tinha mencionado, né, já no início do papo, né, que na verdade a gente não faz previsão de seca, né? A gente usa a previsão que está aí a postos, né, que é a previsão climática, e tenta caracterizar a seca com informação que a previsão climática gera, com todas as suas limitações, né? E é isso que a gente está fazendo, né? A gente usa a previsão climática, de repente gera um mapa de indicadores, né, de precipitação, um SPI da vida, né, e por aí vai. Mas a gente não consegue efetivamente prever a seca, principalmente na escala que a gente precisa, né, que é a escala mais detalhada, né? A gente consegue ter uma ideia de como é que vai ser a estação chuvosa e o que é que isso pode ter feito em termos de início, né, de um período de seca, né, ou até mesmo de intensificação de um período de seca, que foi o que a gente viu de 2012, né, até pouco tempo atrás, né? E isso é algo que a gente tem tentado trabalhar fortemente, né? Mas hoje eu vejo mais como uma possibilidade da gente lançar um cenário tendencial de, digamos, de endurecimento da seca, né? De torná-la mais severa, essa seca, ou torná-la mais suave, do que propriamente a gente dizer que está fazendo previsão de seca, né? Com base no sistema de previsão climática. Eu acho que ainda não chegou a esse nível, gostaria muito, mas eu acho que a gente ainda não está aí. Eu concordo com o Eduardo, né? Na verdade, o que a gente faz, né, é explorar possibilidades de impactos, né? Se a gente sabe que a próxima estação chuvosa vai ser afetada, né? É óbvio, né? Isso tem aí cercado de incertezas, né? Cercado de incertezas, então realmente é uma área que falta muito, carece de muitos avanços ainda. O que a gente consegue fazer, né, no âmbito do que eu especificamente trabalho, é o acompanhamento das safras, né? Isso de pequeno agricultor de sequeiro, né? Então, se a gente está acompanhando os ciclos ali, a gente sabe do início do ciclo, a gente sabe que está no período crítico para as principais culturas de subsistência, né? Seja milho, feijão, entre outros. E a gente está acompanhando que os indicadores estão mostrando ali, né, um déficit hídrico numa época que não poderia estar ocorrendo. Então, a gente sabe que isso, um mês, né, para frente, né, quando vier a colheita, a gente sabe que pode ter uma queda na produção, né? Mas, assim, nesse sentido, na escala mais curta, é mais fácil da gente tentar inferir algo através de previsões, até mesmo do acompanhamento do status, né, da condição que está, na condição real naquele momento. Então, em termos de seca agrícola, a gente consegue fazer isso, né? Dependendo do tipo de cultura, até com mais antecedência. Mais culturas rápidas, né? Tipo feijão
quando a gente viu já foi, né? Então, a gente faz o acompanhamento, tenta fazer o acompanhamento semanal, né, dos ciclos, mas realmente é uma tarefa bastante complexa, né, difícil, e o impacto, né, eu foco bastante no impacto, né, e o impacto por si, né, é o mais difícil, né. Às vezes o município tem uma perda X, o outro tem a mesma perda, né, em termos de produção agrícola familiar, só que um município vai sofrer mais do que o outro, né, dependendo das estruturas que tem o sistema de agricultura familiar desses municípios. Então, modelo, método mais eficaz, na minha opinião, não existe. Eu acho que é a combinação dos métodos, é a mente aberta, né, para novos dados, novos recursos, né, novos conhecimentos, que é o que vai fazer a gente avançar no conhecimento e melhorar também, né, subsidiar aí os planos de preparação para si. Obrigada, Ana. Guilherme, tem uma pergunta que é para você, da Tamires Brandão. Obrigada pela participação, Tamires. Ela pergunta se já tem algum aplicativo que mostre as queimadas do Brasil. Tem o site de queimadas do INPE, né? O site de queimadas do INPE você pode acessar de um dispositivo móvel, ou você pode acessar também de um computador pessoal. Eu posso fazer uma propaganda aqui do site para mostrar para o pessoal? Assim, eu só vou abrir aqui, compartilhar. Aqui, ó, vamos compartilhar de novo a tela. E agora, Paula? Já estamos vendo a tela. Tá, então, esse aqui é o banco de dados do INPE, né? Então, você tem aqui o tipo de satélite que você quer utilizar aqui, né? Aqui eu coloquei todos, você tem o satélite de referência, e você pode, por exemplo, fazer aqui a visualização da distribuição das queimadas, né? Você pode colocar aqui, você pode aplicar filtros de estados, nomes de municípios, você pode colocar aqui o risco de fogo, você pode escolher o satélite que você quiser, o bioma, a janela temporal que você deseja olhar. Então aqui você tem as informações de queimadas. Se você clicar aqui no escolher esse Gzinho aqui do Google, o G, que significa ele vai dar localização. Então você tem aqui nesse município do estado, você tem a localização, o satélite que identificou, né, essa ocorrência de queimada, e algumas informações meteorológicas. Então você tem o portal do INPE, que além de ter essa informação, tem outras informações, por exemplo, do próprio risco de fogo, em que você tem ali informações sobre a América do Sul, informações meteorológicas, e você pode consultar isso, como mencionei, a partir de um dispositivo móvel ou até mesmo de um computador pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Legal, obrigada, Guilherme. Nós temos algumas perguntas aqui da Lidiane Costa. Quais são os possíveis avanços que a Ana e o Eduardo e o Guilherme veem dentro das suas respectivas áreas de atuação? Pode, já que já está com o microfone aberto, o Guilherme pode começar. Desculpa, Ana. Desculpa, você pode repetir de novo, Ana? Quais são os possíveis avanços que vocês veem dentro das suas respectivas áreas de atuação? Os avanços que nós temos têm a ver com principalmente o uso de tecnologia, como o Eduardo falou, utilização de machine learning, essas técnicas mais robustas de identificação, por exemplo, de área queimada, as cicatrizes. Então, hoje a utilização dessas novas tecnologias é altamente promissora no que diz respeito a essa questão das queimadas, né? Então, para a gente vê isso com bons olhos nessa questão dessa disponibilização das novas tecnologias que são fornecidas. Eduardo? Bom, além da parte tecnológica, já que o Guilherme tocou nisso, eu diria a parte de engenharia social no que diz respeito às respostas, né? Porque aí requer... Aí eu saio da minha área de conforto, e eu gosto quando eu saio da área de conforto,
né, que é a engenharia. Eu gosto de sair um pouco. E essa área, você trabalhar junto com cientistas sociais para tentar entender até as soluções de infraestrutura, porque às vezes a gente vem com a cesta de infraestrutura de cima para baixo, o Estado resolve fazer política pública, nós vamos escolher essa infraestrutura e nós vamos colocar em todo o estado do Ceará, ou em todo o Nordeste. E às vezes a gente esquece de falar com quem vai ser beneficiado, né? E tem questões de governança local, como, por exemplo, às vezes a solução de engenharia ótima não é a solução de engenharia aplicável. Eu cito algum exemplo, por exemplo. Nós temos um problema da comunidade, que tem 2 líderes comunitários que não falam entre si, né? A solução ótima é você ter um único sistema de abastecimento para aquelas 2 comunidades, mas eles não falam entre si. A sustentabilidade da operação não está garantida. Então, talvez seja melhor para a sustentabilidade da solução você ter 2 sistemas menores atendendo aquelas 2 comunidades, né? Então, isso acontece muito e a gente tem alguns pilotos aqui no Ceará que demonstram a importância de você incorporar essa informação intrínseca da comunidade no seu projeto de engenharia, né? Então, a gente está trabalhando nessa construção social, né, que, é claro, usa a técnica também, né, mas na resposta para adaptação, você tem um sistema de abastecimento urbano rural de qualidade, que ele seja sustentado e operado pela própria comunidade. Eu pego as respostas do Guilherme e do Eduardo e faço a minha. É exatamente o que os dois falaram, né? São recursos computacionais cada vez, né, melhores, novos satélites, imagens com mais alta resolução, né, do acesso, mas sobretudo, né, o que o Eduardo falou, né, essa coisa de abrir a cabeça, né, para começar a pensar aí na seca, né, da seca, de uma forma multidisciplinar, né? Ela precisa, sim, das diferentes áreas de conhecimento, né? E principalmente, né, na seca, em relação a impactos, principalmente dos mais vulneráveis, né? Principalmente a questão da conversa, né, com cientistas sociais. No começo é difícil, não é fácil, não. Eu vim de exatas, né? Então, a minha mente, né, é física, né? E esse primeiro contato, né, com cientistas sociais, nossa, é uma coisa bem difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? E a gente vê o quanto é importante, né, para a construção do conhecimento. É importante que a gente abra a nossa mente para assimilar conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento. Tem mais uma pergunta da Lidiane. Obrigada, Lidiane, pela participação. Ela fala assim: como são feitas as validações dos mapas da FUNSEMI citadas pelo João Batista, que foi citado um pouco mais acima? Eduardo, por favor. Seu microfone está no mudo. De novo, a informação do dia a dia que você comentou, agora a gente pode usar esse espaço, né, para responder isso, né? Nós temos difundidos das mais diversas formas, né? Criando portais específicos de informação, né? Criando os aplicativos iOS e Android, né? O monitor de secas, ele tem o seu aplicativo tanto iOS como Android. Tem um portal que é monitordesecas.ana.gov.br. ANA é a instituição central, ela é que abriga o monitor hoje, né? Mas é um esforço colaborativo. Você vai ver lá, as instituições participam, né? As autoras, validadoras, estão todas lá no site, né? E é um processo bastante intenso, mas bem divertido, né? Esse tipo de solução de comunicação a gente tem utilizado para os produtos da FUNSEMI especificamente também, né? E é impressionante a informação no dia a dia, como ela é demandada, principalmente no período de chuva, né? Nós já chegamos a ter site aqui que caiu, né, por conta da quantidade de acesso, né? E isso é muito bom ver, né? É sinal que a gente tem que melhorar a nossa infraestrutura, porque o usuário está demandando a informação, né? Então, hoje a gente tem se aberto ao mundo das mídias sociais para
passar informação boa. Chega de informação ruim, a mídia está cheia disso, né? Mas nós estamos passando boas informações aí, mensagens positivas, né? Para esses momentos que a gente está vivendo agora, né? Tanto de informação técnica como informações de discussões que a gente vem promovendo na região, né? A gente falando aqui de impacto de seca, né? Como é tão difícil falar de impacto de seca numa região que a seca gera mais seca, a escassez gera mais escassez. No seguinte sentido, para se precaver da seca do próximo ano, eu construo um pequeno reservatório, né? Então, o pouco que eu tenho no próximo ano vai ficar menos ainda para o restante da população, porque hoje em algumas regiões, né, nós temos uma densidade muito crítica, né, de reservatórios. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 90 mil reservatórios aqui no estado do Ceará, pequenos reservatórios identificados por satélite, né, de alta resolução. O papel do pequeno reservatório é super importante, mas algumas bacias nós já temos uma densidade supercrítica. Como é que a gente faz essa informação chegar no usuário, né? Então aí a gente usa nossos portais de comunicação, bate-papos como esse para trazer esse tipo de informação, né? Exatamente para a gente ver se aumenta o nível de alerta da população, né, das consequências, né, das soluções que às vezes a gente faz sem avaliar os efeitos, né? Seja o efeito de caráter regional, até mesmo o efeito de caráter local. Obrigada, Eduardo. Tem uma pergunta do Osto Correia Filho, que é, ainda em relação ao monitoramento, são utilizados apenas dados de estações pluviométricas ou também dados de utilização dos produtos de satélite, de abranger a área remota? A gente usa tudo que está disponível. No caso aqui, eu acredito que o CEMADEM, né, eu acho que a carência de dados é imensa. Então, a informação que estiver disponível, a gente faz uma crítica na informação antes de incorporar o processo, mas ela tendo um nível de qualidade aceitável, ela é incorporada ao processo, né, para o monitoramento. Legal. O mesmo. É só um detalhe, né? É muito importante a gente conhecer como que é a densidade de estações no Brasil, né? Porque a gente vai saber onde, né, que aquele mapa interpolado de dados de chuva, baseado em dados de estações, pode ter mais falha ou não, né? São as regiões onde a gente pode, sim, complementar com informações de sensoriamento remoto, né? E acredito que no monitor também é utilizado e nós também utilizamos, né? Justamente por conta disso, a gente sabe, Centro-Oeste, região Norte, são regiões... Amazônia, né? Nossa, extremamente, talvez uma das piores, né? Então, essas regiões mais carentes, né, de uma boa densidade de estações, sim, é importante e é preciso complementar com informações de sensoriamento remoto. Obrigada, Ana. E tem uma pergunta do Hugo, que também faz parte da organização do Papo de Meteorologia. Ele disse assim, ambos falam de monitoramento de secas e seus impactos. Na prática, como é feito o monitoramento dos impactos? Existe algum banco de informações sobre a evolução desses impactos? A gente está construindo esse banco, mas eu acredito que esse banco ele tinha que ser um esforço não de uma única instituição, ele tinha que ser um esforço colaborativo, né? Aí vários estados e a União, no sentido da gente ter um único instrumento com qualidade da informação ali posta, né? E com participação da Defesa Civil, né? A Defesa Civil é crucial, o Hugo, não é porque o Hugo foi quem perguntou, mas eu acho que é uma instituição que ela está lá na ponta e a gente precisa, né, do olhar da Defesa Civil nesse processo. Tanto para cheio quanto para tem o banco de registros de ocorrências, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o S2ID, onde tem, entre outras informações, também informações de impactos de seca, né, o estiagem, né. Inclusive, era uma pergunta que depois eu gostaria de fazer, seca e estiagem, mas depois eu posso fazer. Mas com relação aos dados, nós também, né, temos trabalhado na construção do Desinventar para o Brasil, né? Não sei se vocês o conhecem, né? Acho que a Ana Paula conhece, que é um banco de dados utilizado internacionalmente de ocorrências de desastres. E nós estamos completando, né, esse banco tanto para
todas as tipologias de desastre, inundação, enchente, churrasco, e também para secas. Então, é carente, né? É uma área bastante carente, precisa, assim, de esforços aí de muitas instituições para construir, de fato, um banco consolidado desses registros. Obrigada, Ana. Tem um comentário do Fábio Santos para o Guilherme, dando parabéns para você por ser técnico e didático ao mesmo tempo. Obrigado. Outro é um comentário também do Washington Correia. Ele fala bem verdade, dados de estações sempre será um grande problema para a meteorologia, visto que a manutenção é cara e tem de ser periódica, algo improvável no Brasil. Bom, Guilherme, uma curiosidade, como que é a distinção entre as queimadas de origem natural e as de origem antrópica? Tem como fazer essa distinção? Sim. No Brasil, a maioria das queimadas ela é de origem antrópica. Para você ter uma ideia, 98% das queimadas que ocorrem no Brasil elas são de origem antrópica e apenas 2% são por causas naturais. Então, quando você observa pela imagem de satélite, você observa, por exemplo, regiões remotas, regiões de floresta, por exemplo, que não tem nenhum tipo de habitação. Então, são regiões que já são conhecidas, tanto no Brasil como no globo, por exemplo, Portugal, ali na Califórnia, e depende das condições meteorológicas extremas. Mas você praticamente, por exemplo, na Amazônia, muitas regiões em que você observa queimadas são regiões que, por exemplo, já tiveram algum tipo de degradação, seja por desmatamento ou qualquer que seja. Então, são regiões que você já consegue identificar que são ou de causas naturais ou causas antrópicas. Então, eu consigo enxergar dessa forma. Então, é mais a região que você tá avaliando. Seu microfone tá... Paula, seu microfone tá mudo. Desculpa. Tem um comentário do Washington para você também, Guilherme, que ele disse assim: você comentou que as queimadas subsidiam as secas. Se tirarmos a chuva, qual variável determinante nesse processo? Temperatura, vento ou umidade relativa? O Eduardo quer... Acho que o Eduardo quer responder? Ou eu acho que você levantou a mão ali ou foi impressão minha? Foi só por causa do microfone, ele estava avisando. Tá, desculpa. Bem, no caso, a temperatura seria praticamente a temperatura, né? Porque você tem ali um ambiente altamente seco, né? Isso por conta da radiação, então você tem uma elevação da temperatura ali e, consequentemente, você tem um ambiente favorável para a ocorrência de uma queimada, né? Então, aí o vento está mais associado com a propagação do fogo em si do que a própria ignição do mesmo. Obrigada, Guilherme. Agora já estamos finalizando, já estamos a 1h13, mas eu tenho uma última pergunta para o Eduardo e para a Ana. Qual é a visão de futuro do processo de acompanhamento da seca para fins de definição das estratégias de mitigação e de adaptação da população que possa vir ser atingida? Aí o desafio é grande, porque a gente tem que chegar ao nível local, ao nível de sistemas gerenciáveis, e aí é um mundo, né? É um mundo porque os estados aí vão ter que realmente arregaçar as mangas, né? E trabalhar conjuntamente com os municípios, né? Essa não é uma tarefa para uma única instituição, né? A gente está trabalhando aqui no estado com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, com a Secretaria de Agricultura, estamos colocando muitos recursos nessa área aqui na FUNSEMI, né? Mas realmente é um mundo pela frente, né? A restrição, eu diria que não é nem tecnológica, é a gente ter disponibilidade para fazer todos os estudos, para todos os sistemas, né?
e definir as ações a serem iniciadas à medida que a seca vai atingir um determinado nível, ou seja, nós termos os planos construídos conjuntamente com aqueles que operam o sistema, porque não adianta a gente fazer isso de escritório, né? Conjuntamente com aqueles que operam esses sistemas gerenciáveis, né? A gente definir as ações que devem ser implementadas à medida que a seca vai se instalando e vai se agravando, né? Bom, falando, vou ser um pouco repetitiva, né, mas falando do futuro, né, da gestão de risco de seca no Brasil, eu diria que o conhecimento do risco, né, ele só é dado, nós só avançamos, né, na definição desses conceitos à medida que os conhecimentos técnicos, científicos e também tradicionais, né, que são os locais, eles dialogam em combinação de diferentes esforços em prol de um desafio que nós temos em comum como instituição, né, que é reduzir as perdas socioeconômicas e ambientais diante de eventos, né, físicos como a seca, que a gente sabe tem se tornado mais recorrente, tem se tornado mais intensa em diferentes regiões do país. E sendo mais pragmática, eu diria que há uma necessidade ainda, né, de se criar uma matriz de responsabilidades para guiar, né, todas essas ações em conhecimento de risco, no monitoramento, em alertas, na comunicação e também das capacidades de resposta, né? E isso pressupõe, então, uma composição, né, sinergética aí de todas as instituições envolvidas, né, sejam as nossas ou tantas outras no Brasil, né, de ensino de pesquisa, que trabalham com essa temática de seca. E assim a gente conseguiria alcançar o pleno funcionamento aí de um sistema de alerta de risco de desastres associados a secas no Brasil. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, nossa conversa está muito agradável, mas nós já passamos um pouco do horário planejado. Ainda tinham mais algumas perguntas aqui no chat, mas nós deixamos aqui na descrição do vídeo o contato dos nossos convidados. Caso alguém queira tirar mais alguma dúvida, entre em contato com eles. Agradeço muito a participação do Dr. Eduardo Martins, doutora Ana Paula Cunha, Dr. Guilherme Martins. Agradeço também a participação de todos que contribuíram aqui com perguntas ou comentários no nosso chat. O Hugo Ramos e o Olívio Bahia, agradeço muito também, que estão na organização do Papo de Meteorologia. E é isso. Obrigada. Se vocês quiserem dar mais alguma palavrinha, se despedir de todo mundo, fiquem à vontade. Foi um prazer imenso poder conversar, né, com o Eduardo, com o Guilherme, ver os avanços notórios da atividade, né, do monitor de seca, a excelência, né, da atividade de monitoramento ambiental do INPE, e juntos somos mais fortes. Muito obrigada. É isso aí. Eduardo? Bom, eu também queria agradecer o convite. Podem contar comigo para próximos papos, né, sobre outros assuntos ou sobre esse mesmo, que eu sou muito apaixonado. Queria agradecer também a participação dos nossos parceiros aí, INPE e CEMADEM. É sempre muito bom a gente trocar ideias com pessoas que vêm trabalhando na área. A gente acompanha mais pela literatura do que propriamente conversando às vezes, mas de qualquer forma pode ter certeza que a gente mantém um olho no que vocês estão fazendo e aprecia muito o esforço, né, que todos vêm desenvolvendo com essa agenda que é importante para o país. Obrigada. Também gostaria de agradecer também a Paula pelo convite. Com certeza o assunto tem uma relação muito íntima, a questão das secas e queimadas. Conseguimos aqui aprender bastante coisa, bastante itens sobre a questão do monitor de secas, os trabalhos que são desenvolvidos na FUNSEMI, no CEMADEM. Então, acredito que a partir de hoje estão todos convidados a entrar em contato conosco, né, para tirar dúvidas, questão de queimadas, secas, e agradeço. E boa noite a todos. Obrigada. Só mais uma coisa, daqui a 15 dias nós teremos novamente mais uma edição do Papo de Meteorologia. Voltaremos a falar sobre comunicação, mais voltadas para cursos dentro da meteorologia, em relação à comunicação. Agradeço muito a presença de todos. Obrigada e boa noite.